Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre a evolução moral, que é o que a gente está fazendo aqui na Terra, e reforma íntima. E aí, para mim, eu venho aqui sempre como aprendiz, para me comprometer a estudar todos os dias essas coisas, que é um remédio para minha alma, diga-se de passagem. Eu vim aqui, me comprometi a gravar todos os dias para vocês, mas sempre como aprendiz. E aqui a gente estuda de tudo. Estuda muita doutrina espírita, a instrução que os espíritos trouxeram para nós, como aplicar o Evangelho de Jesus na nossa vida, estuda também muito Jesus, mas nosso objetivo aqui é reforma íntima. A gente está no meio de uma transição planetária, a gente está nesse período de se regenerar, para fazer do planeta o planeta regenerado. Ele não vai se regenerar de uma hora para outra, é preciso que os habitantes do planeta se regenerem para que a gente transforme um mundo de provas e expiações num mundo de regeneração. E quando a gente fala de reforma íntima, quando a gente fala de regeneração interna, a melhor ferramenta que existe para autoconhecimento na face da Terra se chama mapa astral, estudar a influência que os astros exercem sobre a nossa vida. E aí eu vou trazer uma frase de Mário Russo de Luna: os astros, eles inclinam, mas não obrigam. Mas se a gente quiser se conhecer, a gente fazer uma análise detalhada do nosso mapa astral, a gente vê a energia do céu no momento e como ela nos afeta, isso dele dá um direcionamento muito certeiro para cada um. Porque, afinal de contas, somos 8 bilhões de pessoas aqui na Terra, cada um enxerga o mundo do seu próprio ponto de vista. A gente pode ter coisas em comuns que são culturais, mas a nossa lente que a gente enxerga o mundo é baseada nas nossas emoções, no repertório que a gente tem internamente. Então, cada um vai enxergar de acordo com o que te impacta. E sabendo como os astros nos influenciam, a gente vai saber como a gente enxerga, vai ter mais clareza sobre como a gente enxerga o mundo e quais são as nossas sombras e também qual o nosso potencial de luz. Então, eu estou vindo aqui, uma vez por semana, fazendo um estudo mais aprofundado da astrologia. E hoje eu estou lendo aqui um livro, Jung e Astrologia. É um estudo mais detalhado sobre os arquétipos de cada signo do zodíaco, como os mitos, como os planetas fazem aspectos, mais baseado nos signos, nos arquétipos dos signos. Arquétipos, para quem não sabe, é uma consciência coletiva. É algo que a gente se identifica, que está arquivado no nosso subconsciente. Por exemplo, todos nós temos o arquétipo da criança interior dentro de si, do pai, da mãe, do herói, de Deus. São coisas inatas nossas, são coisas que fazem parte do nosso inconsciente. E aí traduz isso dentro de figuras de linguagem, porque se a gente for parar para pensar, a nossa linguagem ela é muito pobre. Tem muitas emoções que a gente não consegue traduzir de uma forma concreta. Por exemplo, vai falar o que significa amor, vai falar o que significa saudade. A gente consegue chegar a definições próximas, mas a gente não consegue definir exatamente com a linguagem que a gente tem. Então, os arquétipos, eles trabalham com isso. Eles pegam essa pobreza de linguagem que a gente tem e procuram atribuir significados para que a gente possa chegar perto do que eles realmente significam na nossa vida. Então, hoje eu vou dar continuidade para o estudo do livro Jung e Astrologia, e eu vou estar lendo o capítulo 1, o arquétipo de Áries, o início, tá? Esse capítulo é muito grande, vou separar em vários vídeos. A era de Áries é uma era solar, masculina. Para quem não sabe, a gente está na era de peixes, finalizando a era de peixes, iniciando a era de aquário. E é engraçado que todas as religiões falam isso. Na Bíblia temos o Apocalipse, que é o fim dos tempos, que as pessoas já achavam que era o fim do mundo, mas na verdade é o fim de uma era, que Jesus foi o grande expoente, foi o avatar da era de peixes, que fala muito sobre sentimentos, sobre emoções, sobre amor. Agora a gente está entrando na era de aquário. As eras, elas sempre caminham ao contrário. As eras, pela astrologia, é o seguinte: a Terra, ela é inclinada. Ela gira em torno do próprio eixo e ela dá uma volta em volta do Sol. Só que nesse giro em volta do próprio eixo, ela não faz na mesma inclinação. A inclinação ela vai modificando. Ela gira em torno esse eixo gira em torno dele próprio. E esse giro completo demora aproximadamente 27 mil anos.
Se a gente dividir esses 27 mil anos por 12, que são as casas astrológicas, a gente tem as eras, que duram aproximadamente 2.200 anos, mais ou menos. Existe uma época, era de transbordo entre uma era e outra. Não é que uma começa e a outra acaba imediatamente. Existe mais ou menos 300 anos, que vai finalizando uma e iniciando outra. É gradual. E as eras sempre andam ao contrário. Então, na astrologia, a gente teve a era de Áries, que era uma era marcada por muitas guerras, que aqui vai falar. Depois tivemos a era de Peixes, que foi a era de Jesus. E agora a gente está naquela etapa da prova dos 9, para saber se a gente aprendeu tudo que Jesus ensinou para a gente sobre amar ao próximo, sobre compartilhar, sobre perdoar, para a gente entrar com os 2 pés na era de Aquário. Já estamos muito na era de Aquário. A era de Aquário é comunicação. Olha a internet, olha como mudou o mundo. Em menos de 10 anos, a internet, a velocidade da informação, como mudou os nossos hábitos. Era de Aquário é o grupo, é o coletivo. As pessoas firmando a sua individualidade para poder fortalecer o grupo, para poder contribuir para o grupo. E é isso que está sendo pedido da gente agora. E por isso eu faço o convite para cada um compartilhar aquilo que tem de melhor. Sem esperar nada em troca, sem fazer esperando resultado, mas simplesmente porque nós somos parte de uma grande engrenagem. A gente é parte de algo muito maior, que é Deus, é o todo. A gente é uma minúscula parte desse todo gigantesco, essa energia inteligente que rege e governa todas as formas de vida. Então vamos lá. A era de Áries é uma era solar, masculina. É a era do carneiro, de Marte e do herói. Todos eles são arquétipos de Áries. Em termos históricos, começa com as mudanças drásticas do final da Idade do Bronze e se estende até cerca de 583 a.C., próximo ao nascimento de Buda. No final da Idade do Bronze, heróis helênicos na Grécia e invasores arianos na Índia atacaram os bosques sagrados e as grutas da grande deusa, que antes de Áries era Touro. Touro é regido por Vênus. Antes da era de Áries era a era de Touro. Touro é regido por Vênus, pela deusa, pela grande mãe. Era uma figura muito feminina. Esses heróis montados em cavalos, esses príncipes em carruagens solares, usurparam o poder dos governantes locais. Além disso, destruíram os cultos de fertilidade, suas sacerdotisas e oráculos que davam sustentação às velhas dinastias. Na era de Touro, foi a época que a gente aprendeu a dominar a agricultura, a domesticar os animais, essa coisa da terra, do firmar, do solidificar, do contato com a natureza, das grandes divindades. Então, Marte veio para quebrar isso. Marte é o planeta da guerra, do impulso, da ação. Então, a gente vê nitidamente as eras na história da humanidade. A Mãe Terra, deusa dos períodos precedentes, com seus vários nomes e formas, exigira tributo por meio de sacrifícios rituais de jovens príncipes e guerreiros para garantir a fertilidade do solo. Isso era a mentalidade que a gente tinha na época, né? Nós fomos criados simples e ignorantes. Na Índia, os sacerdotes dos conquistadores arianos realizaram um matrimônio de deusas locais com deuses masculinos do panteão védico e tentaram banir os sacrifícios humanos. Eles tentaram incorporar, se não dá para matar a cultura, se não dá para matar aquele deus, a gente incorpora. Aconteceu isso com o cristianismo também. Os festivais dos equinócios, da mudança das estações, eles não conseguiram acabar com esses ritos pagãos. Então, o que eles fizeram? Eles incorporaram essas datas como datas comemorativas do cristianismo. O Natal, ele é o equinócio de inverno no hemisfério norte. Como não foi possível acabar com essa celebração, transformou no nascimento de Cristo. E aí, aos poucos, as pessoas esqueceram daquele significado antigo e continuaram celebrando, porque as pessoas queriam era festa e celebrando o novo ritual que eles queriam que fosse lembrado. Na Índia, os sacerdotes dos conquistadores... Na Grécia, heróis como Perseu, rei de Micenas, invadiram o templo sagrado de Medusa, protetora de Atena, destruindo suas máscaras rituais, quebrando suas estátuas e expulsando as sacerdotisas. Também foram bem-sucedidos ao darem fim aos sacrifícios rituais de jovens príncipes. Com a substituição do príncipe por uma ovelha ou cordeiro sacrificial, deram proteção à instituição da realeza. No final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro,
O patriarcado substituiu o direito materno e os sacerdotes substituíram as sacerdotisas. Então, na era de Touro, era matriarcado, era a mãe nutridora, era Vênus, e na era de Áries já virou patriarcado. Mitos heróicos sobre príncipes guerreiros derrotando monstros com formas de dragões femininos revelam que eles acreditavam estar libertando o país dos cruéis demônios femininos que tornavam a terra inóspita. Acreditavam também, sempre tinha que ter alguém para culpar, né? Acreditavam também que o poder passara das antigas deusas a eles, dotados de visão de mundo solar, ou masculina, mais ordenada e racional. Mas, para os povos locais de Micenas, da Índia e de outros lugares, o poder ainda permanecia com a Mãe Terra, embora heróis estrangeiros estivessem violado seus lugares sagrados e a tivessem unido a seus estranhos deuses. Talvez o que Joseph Campbell chamou de trauma sociológico no final da Idade do Bronze, em sua obra As Máscaras de Deus, Mitologia Ocidental, seja para nós um exemplo do problema de enfrentar fogo com fogo, ou seja, de responder a um tipo de violência que seria o sacrifício humano, ou outro, fazer guerra contra a grande deusa. Dois erros não fazem um acerto. Na verdade, não se pode destruir um arquétipo. A grande mãe simplesmente se instalará em nosso inconsciente de forma ainda mais assustadora. Não se destrói arquétipos, transformam arquétipos. Ele faz parte do nosso inconsciente coletivo. O que realizamos no mundo exterior, a atividade de Áries, a realeza, por exemplo, tem seu preço no mundo interior, subjetivo, o inconsciente coletivo da nossa época. A doce Medusa antes era doce, tornou-se um demônio, e a venturosa mãe Kali, do início dos Upanishads, tornou-se uma verdadeira mãe terrível. Então, olha como é que foi subvertendo o simbolismo das deusas. A era de Áries provocou uma mudança dramática no simbolismo, do feminino lunar para o masculino solar. O período ariano caracterizou-se pelo heroísmo violento, com seus feitos e suas proezas. Todos os anos experimentamos um pouco da energia da era de Áries, na época do equinócio da primavera. E aqui tem uma nota do autor, porque é no equinócio da primavera no hemisfério norte. No hemisfério norte, o equinócio da primavera coincide com a entrada do Sol no signo de Áries. No hemisfério sul, o equinócio da primavera é marcado pela entrada do Sol no signo de Libra, oposto a Áries na roda zodiacal. Toda menção às estações nessa obra deve ser entendida como uma referência simbólica. Portanto, quando o equinócio da primavera for mencionado, por exemplo, deve-se entender como início mítico, simbólico dessa estação, ou seja, dos antigos, ou do hemisfério norte, dos povos originários. Na zona temperada, emergimos da melancolia do final de Peixes, que Shakespeare chamou de Idas de Março. Celebramos, então, um ano novo astrológico, próximo a 21 de março, embora os anos bissextos e outras variações às vezes alterem ligeiramente a data. Temos a impressão de que após o longo inverno, a natureza de repente se torna novamente selvagem. Tudo na natureza é cíclico. Então, se existem as estações do ano, outono, inverno, primavera, verão, nós também temos as nossas estações do ano. A gente passa por momentos de inverno, de recolhimento, a gente passa por momentos de outono, que é onde caem as folhas e a gente dá os frutos daqui das nossas obras. A gente passa por momentos de verão, de muita alegria, de muita euforia, e de primavera, de muita flor, de muita leveza, muito solar. Nós passamos por esses ciclos na nossa vida, nós fazemos parte da natureza, mas aqui também está falando como é que a estação do ano modifica também o nosso estado emocional, o nosso humor. No inverno está fazendo mais frio, a gente fica mais recolhido, fica mais caseiro. No verão, a gente está fazendo calor, a gente coloca uma roupa bem fresquinha e tem vontade de sair de casa, de passear, de ver gente. Então, esse momento aqui do equinócio da primavera era um momento que era marcado pelo início de um novo ciclo, pelo início de uma nova era expansiva, onde as pessoas se socializam. Na zona temperada, os 4 signos cardinais tradicionalmente marcavam as mudanças da estação. Então, aqui, o que é signo cardinal na astrologia? São os signos que iniciam as estações do ano. Geralmente são signos iniciadores, eles startam a atitude, a ação. E a gente tem Áries, aí que eu vou pular agora. A gente tem Áries, Câncer, Libra e Capricórnio como signos cardinais, esses signos que iniciam a ação.
Então, na zona temperada, os 4 signos cardinais tradicionalmente marcavam as mudanças de estação, e a passagem de cada uma delas era celebrada com ritos e festivais dos antigos pagãos. Nos tempos anteriores à era cristã, a primavera era uma estação de renovação, renascimento da vida animal e vegetal. Era uma época de esperança, otimismo e confiança nos bons tempos vindouros. Posteriormente, os cristãos escolheram o período próximo ao equinócio da primavera para celebrar seu festival de esperança e renovação, a Páscoa. A Páscoa, para quem não sabe, ela é celebrada na primeira lua cheia, depois dos 40 dias após a primeira lua cheia após o equinócio da primavera. Aí faz essa contagem e retrocede 40 dias e temos a quaresma. Então, é um evento astronômico que marca a data, o festival da Páscoa para a Igreja Católica. É uma época do ano apropriada para celebrar a ressurreição de um Messias e o nascimento da personalidade de um herói. A energia de Áries é como os raios solares, clara, consciente, franca, direta, plena de luz e calor visível a todos. Embora os 3 signos de fogo sejam solares por natureza, os signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário. Todos eles têm muito entusiasmo, têm muita ação. Assim, os astrólogos dizem que o Sol se exalta em Áries. Um planeta exuberante, em um signo exuberante, leva a uma personalidade exaltada. O Sol é o planeta Eu Sou. Áries é o signo Eu Sou. Áries, arquetípico, orgulha-se de estar encarnado na Terra, sente orgulho de si mesmo, de sua capacidade criativa, de seu impulso para realizar seus desejos no mundo exterior. Observe o entusiasmo da criança de Áries, que ainda não teve tempo de ser reprimida pela sociedade. Nela você verá o arquétipo de Áries manifestando-se: excitação, orgulho, impulso, autoconfiança absoluta, forte sentido de descoberta e impaciência para experimentar o mundo ao redor. Como Ícaro, da lenda, ela está pronta para desobedecer às ordens de seu pai, pôr sobre si as suas asas e voar o mais próximo do sol. E Ícaro se queimou, né? Ela não tem o sentido do perigo, não quer ser ensinada a voar, quer voar, simplesmente. Áries quer ir e agir. Vamos considerar os glifos de Áries e Marte, seu regente mundano. Glifos são aqueles desenhos que representam. O de Áries é uma bolinha com uma seta para cima, que é o símbolo do masculino, e de Áries é um V, que é o símbolo do chifre do carneiro. O glifo de Áries corresponde aos chifres do carneiro. Áries abre espaço em meio à multidão ou em uma fila de espera. Ele mesmo anuncia ao garçom do restaurante: estou aqui. Áries representa a força irresistível, como diz Dane Rudder. Esse é o poder dos chifres do carneiro. Exteriormente pode ser um carneiro destemido. Apresento-me como voluntário para as linhas de frente de batalha e, ao mesmo tempo, tímido interiormente. E pode ser uma ovelha no mundo subjetivo dos relacionamentos pessoais. Jesus não era o pastor das ovelhas? Então, ele também pode ser uma ovelha. Aquele pacífico, aquele que quer ser conduzido. Quando apaixonado, Áries é espontâneo, mas incapaz de usar palavras para expressar seus sentimentos mais românticos. Meu marido ariano toma a iniciativa com rapidez no mundo exterior, negócios, porém deixa todas as decisões da casa para mim, lamenta-se a companheira de Áries. Ele se esforça ao máximo para elogiar e encorajar seus funcionários no escritório, mas nunca diz nada para me incentivar. Lembre-se, Áries é impulso exterior e logos é conhecimento. Na astrologia médica, Áries rege a cabeça e parte do trabalho dele no planeta Terra é saber quando usar a lógica, que é o logos, e quando agir pelas emoções, que são Eros, que é Eros, né? Afrodite, que é Eros, está em oposição a Marte, assim como Áries está em oposição de 180 graus a Libra na roda zodiacal. Então, quem rege o signo de Libra é Eros, é Vênus, é Afrodite, a deusa do amor. Um Áries pouco desenvolvido, uma criança ou alguém que não tenha estudado ou observado o comportamento social dos outros, fará uso da palavra eu, solar e de Marte, com muita frequência. Um exemplo é o turista de Áries, que diz a 25 outras pessoas do grupo: vamos voltar para o hotel, estou cansado.
Eles são muito individualistas. Áries amadurece à medida que vai tomando consciência e usando a palavra nós com mais frequência que o pronome eu. Sua lógica funcionará bem no mundo dos negócios, onde seu Marte assertivo e sua natureza cardinal competitiva também lhe dão grande suporte. O ariano que abre caminho nos relacionamentos profissionais será, muitas vezes, um cordeirinho no lar, demonstrando autêntica inocência nos relacionamentos com o sexo oposto. Ele perceberá que sua esposa não aprecia sua lógica quando lhe faz uma pergunta retórica como: você gosta do meu novo vestido de seda? Marte pode se adiantar com a resposta espontânea e instintiva. Para ser honesto, querida, ele faz você parecer mais gorda. Eles são muito honestos. A mulher que acabou de comprar o vestido e está maravilhada não vai se impressionar com a sua honestidade. Para um ariano, cada pergunta merece uma resposta honesta e lógica. Marte é apaixonado, mas não exatamente delicado ou consciente em relação aos sentimentos dos outros. Tem muito a aprender sobre as relações com os demais antes de magoá-los de maneira impetuosa. Eles não conseguem, eles são muito masculinos, é impulso, é ação, é exterior. Eles não conseguem se conectar ao sentimento das pessoas. O signo de Eros, Libra, afastado 180 graus de Áries, segura aqui a balança. Marte precisa sintetizar logo com Eros. Então, a gente tem o signo, a gente tem que sempre trabalhar o signo oposto, para a gente alcançar o equilíbrio, o caminho do meio. Marte é independente. Vênus, regente de Libra, deseja ser querida e causar boa impressão. Ela pode ajudar Marte a recriar sua espontaneidade, a pensar antes de falar, a ampliar ao pensar, nós antes de eu. Então, a gente sempre tem que trabalhar o signo oposto. O glifo de Marte, que é aquela bolinha com a setinha virada para cima, é o símbolo biológico indicativo do sexo masculino. Quando a gente vai no banheiro, o símbolo da mulher é a bolinha com a cruz para baixo, que é o símbolo de Vênus, e o símbolo do masculino, do homem, é a bolinha com a seta para cima, que é o símbolo de Marte. Muitas pessoas cuja energia diária se manifesta no nível mundano identificam-se com Marte, com a libido e os sentidos, com os impulsos e instintos do corpo. Isso levou diversos astrólogos ao longo dos séculos a observar que, para muitos arianos, a lição da vida implica distinguir entre luxúria e amor. Aqui a polaridade de Libra provê a balança. Nos mitos, Marte é identificado com Cupido, filho de Vênus, que também é Afrodite, regente de Libra. Cupido, ou Marte, aprendeu sobre o amor com Afrodite, que é também experiente em sutileza, popularidade e sedução. A sétima casa, que é a casa de Libra, é a casa do outro, é a de Afrodite, é da consideração, da reciprocidade e da partilha. A primeira casa, que é a casa de Áries, é a casa do eu, a qual Áries simbolicamente rege. Precisa equilibrar sua independência com consciência de reciprocidade. Nenhum homem é uma ilha. É interessante localizar Vênus ou Afrodite no mapa de um nativo com Sol ou ascendente em Áries. Vênus faz aspecto positivo com Marte? Se não fizer, o nativo pode preferir independência a relacionamento. Áries exaltado pode até mesmo considerar as mulheres seres inferiores. Isso tende a ser verdadeiro tanto para homens quanto para mulheres com Sol ou ascendente em Áries. Tá vendo como é que aqui a gente tem um autoconhecimento, assim, é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, a gente começar a estudar nosso mapa. E para a gente fazer reforma íntima, é maravilhoso a gente ter esses recursos na nossa mão, nós nos conhecermos, o nosso DNA astrológico, quais são as energias, quais são aquilo que nos não seria define, o que nos afeta, como a gente filtra o mundo, como as energias chegam até nós e elas saem de nós. A energia chega pura em nós, mas de acordo com o nosso olhar, com as influências dos astros em cima da gente, no momento que a gente nasceu, é a maneira como a gente vai filtrar e externalizar essas energias para fora. Áries curte uma vida selvagem, ao ar livre, especialmente trabalhar com as próprias ferramentas, ou seja, sua arma, ou sua motocicleta, sua chave inglesa, ou sua chave de fenda, seu martelo e seu serrote, ferramentas forjadas em metal de Marte. O homem com Sol ou ascendente em Áries, em geral, se sente bem com essas ferramentas nas mãos. Marte, Áries e a primeira casa do mapa se referem ao corpo, e Áries mundano provavelmente manterá boa forma durante toda a vida. Poderão ser encontrados se exercitando com pesos, que é o halterofilismo, na academia de ginástica, preparando-se para a maratona local de 10 quilômetros ou para a partida de futebol com o pessoal do escritório. Está sempre em movimento. Marte rege a adrenalina e o verdadeiro tipo de Marte é um viciado nela. Ele se sente melhor
após uma série de exercícios, o que libera as frustrações do dia. Mesmo que seu trabalho seja fisicamente extenuante, em geral, ele tem energia de sobra, necessitando, por vezes, apenas de 4 ou 5 horas de sono. Arquetipicamente, consideramos que o homem de Marte é como um motorista de um carro esporte, ou mesmo um corredor profissional, nas 500 milhas de Indianápolis. Marte procura ir aonde nenhum homem foi ainda, o que talvez explique porque tantos pilotos de provas com Sol em Ares se inscreveram no treinamento para astronautas, pioneiros do espaço exterior. Ayrton Senna, que foi o maior piloto de corrida do Brasil, era ariano. Olha como é que ele gostava de explorar os seus limites, gostava da aventura. Muitos dos meus clientes diários têm um hobby perigoso, como voar de asa delta, saltar de penhascos ou mergulhar em águas não mapeadas e perigosas. Outros têm hobbies que um dia poderão ser registrados no Guinness Book, se conseguirem sobreviver. Há os que estão envolvidos com artes marciais, outros serviram no exército, a tradicional carreira heróica, que os habilita a defender a realeza. Nesses casos, apresentam-se com muita elegância os seus uniformes, dispondo de oportunidades competitivas a fim de provar que estão em ótima forma e sentem prazer na companhia de homens de verdade. Se chegam a ser oficiais e atraem riqueza e poder, então satisfarão suas necessidades marcianas de conquistar mulheres belas e sensuais. Mas e o arquétipo da mulher de Áries no nível mundano instintivo? Como será? Mencionei anteriormente que algumas mulheres de Áries podem gostar de uma cantada mais rústica. Elas são atléticas e, em geral, se mantêm em forma, apreciando quando os homens as notam por isso. Suas atitudes são tanto masculinas, a ponto de as mulheres Afrodite não simpatizarem com ela, aquelas mulheres mais Vênus. Nas palavras de uma mulher de Áries, os homens me acham divertida, atraente, dinâmica. Já as mulheres não parecem gostar tanto de mim. Tenho muita energia, sou assertiva e vou direto ao ponto. Gosto de dançar. Na base militar em que resido com meu marido, participo de festas enquanto ele está em missão externa. Não me agrada ficar escondida e intocada enquanto todos se divertem. Escolho os homens que convido para dançar, mesmo se forem casados. Olha como é que eles são individualistas. Acho que as esposas não gostam muito, mas o que posso fazer? Essas mulheres recatadas me tiram do sério. Sou direta, honesta, falo o que penso. Elas pensam às vezes que sou grosseira, mas quem se importa? Eu é que não, com toda certeza. Pessoas com o Sol ascendente em Áries ou com Marte angular são atraídas por climas bélicos e batalhas. Brigas domésticas são comuns depois de um evento social, como o que a mulher de Áries descreveu acima. Como você se atreveu a dançar com ela quando eu, sua mulher, estava lá sentada? Estou furiosa. Ela diz coisas, ele retruca, e os vizinhos chamam a polícia. Às vezes, ele acaba atrás das grades. Viver uma vida de paixões, instintos e desejos pode ser excitante. Áries sai para defender o rei, retorna e a paixão em casa se inflama novamente. A energia explode e se expande, como flores desabrochando na primavera, mas há, com frequência, um descontrole da energia. É fundamental trabalhar o Libra para os arianos, para eles aprenderem a diplomacia, a enxergar o outro. Em termos históricos, mulheres com Sol ou ascendente em Áries tinham poucas possibilidades de desenvolvimento profissional para dar vazão a seu espírito competitivo e apaixonado, de modo que seu Marte era vivido estritamente em ambiente doméstico. Marte se arriscava, portanto, através da carreira do marido, em geral, um homem bonitão, em um cargo de alto risco. O primeiro casamento dessas mulheres é com frequência com um soldado, um policial, um atleta ou jogador profissional. Há um caso de uma mulher de Áries que se casou com 2 bombeiros, um após o outro. Foi a maneira que encontrou para dar vazão à sua energia, à sua necessidade de estímulo e descobrir a própria carreira. A exploração interior por meio da psicologia junguiana, do I Ching e da metafísica foi o incentivo para que ela avançasse na jornada da vida que a heroína de Áries requer. Áries precisa ir em frente, não ficar parado ou recuar. Então, se a gente nega a nossa origem, se a gente nega os nossos impulsos, os nossos desejos, a gente vai estar se enganando. E a astrologia traz esse autoconhecimento. Quais são as minhas tendências? Como é que eu posso usar isso da melhor maneira para que eu cumpra as tarefas que eu fui designada nessa vida?
como me portar, como usar o melhor de cada arquétipo e como trabalhar o pior deles. Áries e Marte fazendo aspecto com Mercúrio pode dotar o nativo de bons reflexos e destreza. Minhas 3 últimas costureiras eram arianas autônomas e muito rápidas e precisas no uso de objetos de metal, como tesouras e agulhas. As 3 eram um tanto impulsivas, ansiosas e inquietas, em constante busca por novos horizontes. Eram muito detalhistas e rápidas nas entregas. Encontramos homens e mulheres de Áries com aspectos positivos entre Marte e Mercúrio, em funções que exigem habilidade com ferramentas e também em esportes que requerem reflexos rápidos. Quando ficam mais velhos, podem ensinar sua perícia a gerações mais jovens de esportistas, alfaiates, marceneiros ou esteticistas. Desse modo, dizemos que indivíduos com o Sol ou ascendente em Áries ou com Marte angular estão sintonizados, dispostos por Marte, o regente instintivo. Mas o que diferencia Áries espiritual ou esotérico de Áries mundano instintivo? Em nível esotérico, Áries começa a trabalhar de forma consciente com Mercúrio, seu regente espiritual. Mercúrio também é regente de Áries. Na mitologia grega, sobretudo nas obras épicas de Homero, é regente espiritual de Áries, tá? Na mitologia grega, sobretudo nas obras épicas de Homero, a função de pensador e conselheiro exercida por Mercúrio, como sábio deus mensageiro, era desempenhada por Hermes ou Atena, 2 símbolos quase intercambiáveis de logos. Zeus enviava-os para auxiliar o herói em tempos de necessidade. Com Hermes e Atenas, Ares pôde se tornar o buscador consciente e desenvolver a disciplina e o intelecto necessários para controlar seu irrequieto e explosivo Marte. Olha como é que a gente tem que balancear o Marte aí dos arianos. Hermes ou Atena conhecem os usos apropriados da energia de Marte. São capazes de se distanciar da experiência imediata e da raiva espontânea e refletirem: essa emoção é construtiva ou destrutiva? Estou direcionando minha raiva à pessoa certa, no momento certo? Nos Upanishads e no Bhagavad Gita, a carruagem solar e seus cavalos refere-se à procura do interior do buscador, o controle dos irrequietos sentidos, cavalos, que são os sentidos são os cavalos, através da mente. Na astrologia, Mercúrio, que também é Hermes, é o planeta mental, ou Logos é o cocheiro, o herói que segura as rédeas do cavalo. A energia de Áries foi representada em diversas esculturas gregas e romanas por um cordeiro inocente e manso. Hermes, o bom pastor, era o protetor do cordeiro, o guia dos instintos do impetuoso carneiro. Se a mente prudente, que é Mercúrio ou Hermes, fosse seguida, o carneiro seria salvo. Então, aí para os arianos, prudência. Esse é o significado da bela estátua de Hermes carregando um carneiro, do Museu da Acrópole de Atenas, das estátuas romanas do cordeiro dormindo enrolado aos pés de Hermes e de muitas colunas com o mesmo motivo em toda a Grécia continental e em Éfeso, na Turquia. Os instintos precisam da função pensamento, Hermes ou Mercúrio, para refrear os selvagens cavalos de Diomedes. Pessoas com o Sol ou ascendente em Áries ou Marte angular, ao filtrar as emoções de Marte, podem se tornar cientistas e pesquisadoras depois de passar anos na academia. Se isso ocorrer, é provável que sua parte animal e instintiva se manifeste em sonho e lhes revele algumas coisas. Ao contrário do homem esportista de Áries, que está no contato com o seu corpo e confia na informação que Marte emite através dele, o erudito de Áries talvez reprima Marte a ponto de levar uma vida sem paixão e sem graça, de sentir falta de energia. Marte rege a adrenalina, e de perder o impulso sexual ou mesmo o interesse por seu projeto. O preocupado acadêmico ariano pode chegar a bater a cabeça, a parte do corpo que é regida por Áries, como um aviso. Há uma história sobre Atenas jogando pedras contra a consciência, jogando pedras contra a cabeça de Áries. Há uma história sobre Atenas jogando pedras contra a cabeça de Áries. Ela provavelmente estava tentando lhe dizer: acorde, esteja consciente do que faz. Atena não é uma deusa fria. Como Nike é a deusa da vitória e protetora da cidade de Atenas. Homero, na Ilíada, a chama de Atena dos olhos cintilantes, e ela certamente reluziu seus olhos para Aquiles na véspera da batalha, quando a situação suplicou o aparecimento do herói. Aquiles estava prestes a desembainhar a espada e matar o rei Agamenão, quando, subitamente, Atena apareceu. Homero nos diz, ele estava absorvido por seu conflito interior, com a sua longa espada parcialmente desembainhada, quando Atena desceu do céu. Ela se pôs atrás dele e segurou-lhe os cabelos dourados. Ninguém mais além de Aquiles percebia a presença dela. Os demais
nada viam. Ele moveu-se de cá para lá com admiração, reconheceu Palas Atena imediatamente. Tão terrível era o brilho do seu olhar, e dirigiu-lhe a palavra com ousadia. E por que viestes aqui, ó filha de Zeus? É para testemunhar a arrogância do meu senhor Agamenon? Digo-lhe com toda franqueza, e não faça ameaças frívolas, que ele há de pagar com seu traje, com a vida. Vim do céu, retorquiu Atena, dos olhos cintilantes, com a esperança de reconduzir-te ao bom senso. Vamos, desiste dessa luta e retira tua mão da espada. Eis uma profecia para ti. Chegará o dia em que dádivas 3 vezes mais valiosas do que agora perdidas serão depositadas a teus pés por esta afronta. Contém tua mão, portanto, e fica por nós admoestado. Senhora, respondeu Aquiles, o grande corredor, quando deusas ordenam, o homem deve obedecer, não importa o quanto tomado pela ira ele possa estar. Melhor para ele se assim o fizer. O homem que dá ouvido aos deuses é por ele ouvido. Em Ilíada, livro 1. Dar ouvidos ao intelecto, Mercúrio ou Atena, a Deus é importante para um herói impetuoso como Aquiles e para os que pertencem ao arquétipo heróico de Áries. Embora sua ira se justificasse, pois o rei Agamenon não agira com justiça, sua recompensa seria imediata, ele deveria esperar. Ouvir e esperar são coisas muito difíceis para qualquer pessoa com um Marte vigoroso. Eu vou parar por aqui, que esse vídeo já está grande, depois eu vou continuar lendo sobre o arquétipo de Áries. Mas tá vendo como é que a astrologia pode nos ensinar sobre nós mesmos? O que a gente pode fazer para contrabalancear? Quais são as energias que nos regem? Quais são os nossos impulsos? Qual é a nossa tendência para fazer, sabe? Tendo consciência das nossas más inclinações, das nossas más tendências, a astrologia vem trazer qual é a energia que nos rege, mas também traz a solução, que é o contraponto, trabalhar nossa Vênus. E aí a gente vai sendo auxiliado pelas casas astrológicas, pelos planetas que estão nas casas, e aí a gente vai construindo um perfil exato sobre quem nós somos, e a gente tem uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento e reforma íntima. Então é isso, deixem aí seus comentários, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês!